Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Por que não? Meu nome é Alessandro Mariano, você está no Humanas Ensina e aqui nós estamos dando continuidade a mais uma aula sendo ministrada hoje. A gente está continuando a falar sobre os Cavaleiros Templários. Já no vídeo anterior, na aula anterior, foi falado sobre a origem deles, sobre algumas coisas que ocorreram com os cavaleiros. E a partir daqui a gente vai começar a falar e ver alguns outros momentos dessa ordem tão conhecida e tão pouco lembrada e tão pouco estudada. E eu não sei se a gente sabe mais dos mitos ou das verdades sobre eles. Mas tudo bem, a gente está aqui para tentar descobrir isso mesmo, tá? Então eu espero que você fique bem, né? Esteja tranquilo aí onde você está e a gente pode iniciar então esse momento de continuar a falar sobre esses cavaleiros aí, os cavaleiros para trazer um pouco mais de brilho à nossa mente sobre essa época da história. Tá? Hoje eu quero falar com vocês especificamente sobre a partir do fim dos Cavaleiros Templários, né? O que levou ao fim dos Cavaleiros, né? O que resultou, né? Quais foram os acontecimentos que levaram ao fim deles e como foi esse fim, né? Ele tem um local correto, uma data certa, tem número disso aí tudo, tem foto disso, né? Vamos ver agora o que a gente pode escavar sobre o final dessa história, né? O final da história dos Templários na história geral, né? O São João Acre hoje faz parte de Israel. Era o último reino cristão que restara das cruzadas, né? Em 1291, a cristandade sofreu mais uma derrota com a pressão do exército muçulmano e a fortaleza dos templários ruiu e a maioria morreu soterrada, incluindo cristãos. Ali estavam escondidos para serem protegidos da guerra. Então, lá em São João do Acre, houve o término dessa batalha, dessa cruzada, na qual os templários não tiveram vitória, né, saíram com derrota. Eles estavam escondidos, ou tentando, né, proteger os peregrinos que estavam lá, e o exército muçulmano foi tão feroz que acabou fazendo ruir as paredes do local e soterrando vários templários e peregrinos lá dentro. Então, em 1291 foi a data que praticamente ocorre. Essa é uma das últimas batalhas, né, para os templários contra os muçulmanos, e a partir daí vem o amargor, né, na vida dos templários por perder mais uma, né, contra um exército invasor que era o exército muçulmano. Os cavaleiros que sobreviveram, eles se retiraram para a ilha de Chipre e lá eles escolheram Jacques de Molay como um novo grão-mestre. O que, percebendo o risco do fim dos Templários, ele convenceu o Papa a iniciar uma nova cruzada. A tarefa não seria fácil, pois o Filipe IV da França e o Eduardo I da Inglaterra eles estavam lutando entre si, estavam guerreando entre esses dois, né, a França e a Inglaterra, e por causa dessa guerra, Felipe IV o Belo ele decidiu cobrar imposto da igreja para resolver os seus problemas de recursos financeiros para o exército, e isto era proibido, e o Papa Bonifácio VIII emitiu uma bula rechaçando o rei, e entre vários conflitos, uma das estratégias que o rei teve contra esse Papa foi a mentira, né? Foi fake news. Ele começou a acusar o Papa de ser um herege, de ser satanista,
E o problema evoluiu de tal forma que o Bonifácio VIII ele excomungou o rei, né, o Papa, excomungou o rei francês, ele foi excomungado da igreja, e por causa disso 600 homens liderados por Guilherme de Nógara invadiram a cidade e exigiram a renúncia do pontífice. Né? E a resposta foi, do Papa, né? Abre aspas. Eis a minha cabeça, eis a minha tiara. Morrerei, é certo, mas morrerei Papa. Fecha aspas. Então o rei então manda esses 600 homens invadir o local onde o Papa estava e ali o Papa se rende e se entrega à morte, né, simplesmente por causa dos comentários mentirosos que o rei fez contra ele. Tudo bem, aí após a morte do Papa, vem também o seu sucessor, Bento IX. Perdão, esse Papa que foi morto, se entregou, né, à morte, depois o outro Papa que assumiu após ele também morreu, né, de causas que não são conhecidas ainda. Né? A gente só pode especular o que deve ter ocorrido. Né? E quem veio depois desse Papa, aí foi Bento XI. Um papado foi assumido pelo cardeal francês, Bertrand de Gault, e tomou o nome de Clemente V. Ele foi mais diplomático com o rei francês do que o seu sucessor. Então preferiu decretar a suspensão não definitiva aos templários para manter a unidade da igreja. Né? Ele começou a fazer a política, né, do passar pano nas coisas. Havia uma ameaça grande, né, de criar uma igreja francesa autônoma, separada de Roma, então esse Papa não queria isso, e ele começa então a fazer alguns caprichos do rei francês, para que não houvesse essa ruptura da igreja neste momento. A igreja não poderia ser separada de Roma. Então Filipe IV, o Belo, ele precisava de dinheiro e descobriu a fortuna dos templários. Né? Os templários tinham muito dinheiro, eles tinham uma fortuna à mercê deles, né? A parte deles. Então ele pediu uma enorme quantia emprestada, o rei Filipe, né, o Belo, ele pediu uma grande quantia emprestada aos templários, que foi concedida, só que era um dinheiro que seria usado na nova cruzada desejada por Jacques de Molay, o grão-mestre da Ordem Templária. Quando o grão-mestre ele soube do empréstimo, de cara ele já expulsa o tesoureiro. Na mesma hora já mandou expulsar o tesoureiro pelo serviço que ele fez sem ainda a prévia consulta do grão-mestre. Então a estratégia do rei era mesmo contra o Papa. A mesma estratégia que esse rei usou contra o Papa, ele vai usar agora contra os templários. Ele vai começar a mentir, a inventar as suas fake news contra os templários, né, dizendo que os templários eles eram hereges, eles eram apóstatas, eles eram sodomitas. Né, aí foi criando um arcabouço de fake news para os templários. Né. Os templários tinham mais predicados pejorativos, né, que implicavam na sua vida cristã e religiosa do que qualquer outra coisa. Então o rei ele fez essa investida de mentira contra os templários. E a gente acaba observando que não tem nada de novo debaixo do sol e em cima dessa terra que já não tenha acontecido na humanidade. Né? As fake news não são de agora. Assim então, após essa quantidade enorme de fake news, foi aberto um processo contra os pobres cavaleiros de Cristo. Aí teve problemas de humilhação e tortura de neófitos, foram encontrados no rito de iniciação aos templários. Né, era das fake news lançadas. Né? A humilhação e tortura de neófitos, né, de pessoas que sem
condição cognitiva razoável. E falava que tinham que fazer isso para iniciar a Ordem Templária, né? E não tem nada a ver com a regra original que foi criada pelo São Bernardo de Claraval. Então daí, né, vem essa investida. Os problemas encontrados não eram suficientes para a extinção da ordem, não era tão grave, não eram graves os problemas que eles encontraram, né, da ordem. Eles não tinham problemas para que justificasse uma investida contra ou até mesmo uma punição para algum cavaleiro ou para a ordem. Eles não tinham nada contra os templários. Mas o rei ele precisava de dinheiro. Ele também queria o lugar do Papa como autoridade religiosa. E aí ele continuou. Clemente V ele queria absolver os templários, né? Ele não tinha nada contra os templários, não conseguiu encontrar nada contra os templários, o Papa, né, Clemente V, mas ele estava doente e ele não conseguia enfrentar a oposição de Filipe IV. Né? Então a guerra começou a ficar um pouco desigual na balança. Em 1314, a Ordem dos Templários ela foi dissolvida. Né? Jacques de Molay, ele mesmo inocente, ele foi condenado à fogueira pelo crime de heresia, sem ter prova, sem ter nada contra ele de forma concreta. Hoje a gente começa a compreender que a narrativa que o rei impôs para a Ordem Templária foi tão compreendida como verdade, né? A mentira dita 1000 vezes ela começa a ecoar com som de verdade, né? A gente já sabe disso já há algum tempo. Infelizmente a Ordem Templária começa a cair. Começa a cair não, ela caiu na França desta forma. Né? As últimas palavras de Jacques de Molay foram exatamente essas aqui. Abre aspas. Senhores, ao menos deixai-me unir um pouco minhas mãos e a Deus fazer uma oração, pois esta é a época e a ocasião. Veja que meu julgamento em que morrer me convém livremente. Deus sabe quem errou e pecou. Logo chegará o infortúnio àqueles que nos condenam erroneamente. Deus vingará nossa morte. Senhores, sabeis sem calar, que todos os que nos são contrários, por nossa causa irão sofrer. Nesta fé quero morrer. Eis minha fé. Eu vos peço que, para a Virgem Maria, de quem nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, volteis o meu rosto. Fecha aspas. Então essas foram as últimas palavras do grão-mestre da Ordem Templária, Jacques de Molay. E não só ele, mas centenas de templários foram lançados pelo poder civil, não pela igreja, nas fogueiras. Né? Aqui é bom ressaltar que a autoridade do Papa ela foi ignorada e foi violada, né? Pois o pontífice ele já havia declarado que a Ordem Templária ela era inocente, não tinha nenhuma condenação contra ela, né? Muito menos em relação a heresias e a todos os tipos de mazelas e fake news que foi levantado pelo rei. Mas pela sua doença, pela sua debilidade em poder defender, né, a Ordem Templária, o Papa não pôde fazer muita coisa. E aí o Filipe IV, né, ele conseguiu a sua façanha, que foi acabar com a Ordem Templária queimando inúmeros na fogueira e várias investidas contra inúmeros outros que estavam adjacentes à França, né, na época. E infelizmente é esse a história que nós temos para o final, o findar dessa ordem dos Cavaleiros Templários. Isso ocorreu foi numa sexta-feira 13 que ocorreu essa investida contra os Templários, né? Foi numa sexta-feira 13
e acredita-se que a partir daí dá-se a ideia de porque a sexta-feira 13 é visto como um dia de azar ou um dia de temor, né? É exatamente por isso. A gente vai ver agora alguns mitos em relação aos templários que vamos ver se esses mitos eles têm base verídica ou não sobre isso, né? Deixa eu falar aqui do primeiro mito. Bom, o mito na verdade é ser desfeito, né? É que a maldição de Jacques de Molay. Lembra as últimas palavras do grão-mestre? Ele amaldiçoou mesmo. Ele disse, na verdade, que Deus ele iria se vingar, né, das pessoas que armaram contra eles, né, ele sabendo que eles eram inocentes. Então, se acreditou que o grão-mestre ele tinha lançado maldição nas pessoas que acabaram com a ordem dos Cavaleiros Templários, né? A gente vê que as forças da palavra, que tem força aquilo que ele diz, né? É muito firme o que ele fala, realmente suas últimas palavras. Só que coincidentemente, em menos de um ano, todos os envolvidos na condenação morreram. Tanto o Papa quanto o rei Filipe, o Belo. Todos, por exemplo, a imaginação dos italianos foi despertada e o cartunista Ferreto de Vicenza iniciou o mito da maldição. Ele falando que isso tudo ocorreu por causa da maldição proferida por Jacques de Molay. Dá para se entender, né? Foi bem, coincidentemente isso tudo ocorreu. Mas alguns acreditam que é maldição de Jacques de Molay, mas não tem base, né, para isso ainda. Não fica a critério da imaginação de cada um, né? O segundo mito é o do templarismo. Por volta de 450 anos após o fim dos templários, né, surge na maçonaria o mito de que a ordem era, na verdade, uma sociedade secreta. E o conto de que a maçonaria havia surgido de um grupo de pedreiros medievais fez sucesso na Inglaterra. Só que era preciso mais do que isso, né, para acreditar nesse tipo de mito. Que os cavaleiros eles eram uma sociedade secreta. Não teria como, porque ser uma sociedade secreta, porque eles no máximo poderiam ser uma sociedade discreta, né, como eles eram formados, né, não existia, né, eles não escondiam nada de ninguém e nem pretendiam cargo nenhum sobre as questões, né? Seu voto de pobreza e castidade só provaram que eles eram realmente devotos a Cristo, né? Devotos à igreja mesmo, e nada que eles poderiam, jamais pensariam em fazer algo contra ou que não fosse bem visto ou aceito pela igreja. Então fazer parte de sociedade secreta não convinha muito bem à ordem. Né? Não tem muita sustentação isso. Em 1737, um maçom escocês chamado Andrew Ramsay teve a ideia de relacionar a origem da maçonaria às cruzadas. Ele vinculou ainda a sua origem à dos cavaleiros que queriam descobrir como reconstruir o Templo de Salomão. E a este símbolo ele uniu o culto às deusas Ceres, Ísis, Minerva, Diana e algumas outras. Né? Outro mito relacionado à Ordem dos Cavaleiros Templários. Não teria como eles adorarem outros deuses pela sua condição de cristãos, né? Cristãos devotos. Mais um mito sobre os Cavaleiros Templários foi iniciado pelo romancista Kate Leidler. Um de seus livros ele afirma ter descoberto a origem de Baphomet, a divindade que
em tese, os templários adoravam. Né? Segundo afirmou, Baphomet era a cabeça embalsamada de Cristo. Esse aí foi longe nas suas ideias. Baphomet é uma figura conhecida já dentro do simbolismo, dentro do simbolismo, né? Tanto de ocultos, né? Cristãos também, ele já conhece, que é a figura de uma pessoa que não é distinguido o sexo da pessoa, por ela demonstra ter partes masculinas e femininas, aonde ela está com três dedos apontados, três dedos da mão esquerda apontado para cima e três dedos da mão direita apontadas para baixo, e a cabeça dele é uma cabeça de bode com chifres, né, grandes, e as orelhas nas laterais indica a formação ali de um pentagrama. Então é muito utilizado, fala-se muito em ocultismo satânico com Baphomet, e só que essa afirmação não tem nenhuma ligação com os templários, não condiz com a ordem em si, nem de como a ordem foi criada, nem de como ela foi conduzida, nem de como ela se estabeleceu até a sua morte. Então não dá para acreditar nesses mitos também. O quarto mito o quarto mito está enraizado na literatura contemporânea. Um exemplo é o do escritor Walter Scott. Ele escreveu o Ricardo Coração de Leão como um homem cruel e o Saladino como um homem misericordioso. Né? E quanto aos templários, ele relatou como luxuriosos e assassinos. É interessante, né, essa parte que o Ricardo Coração de Leão seria o cruel, né? O invasor Saladino, né, Salazar Saladino, ele seria o misericordioso, seria a pessoa boa, e os templários eles seriam luxuosos e assassinos. A parte dos luxuosos para os templários, a gente dá para compreender que ela não se sustenta também, até pelo seu voto de pobreza. A ordem tinha muito dinheiro, sim. A ordem ela tinha uma quantidade muito grande de dinheiro, mas tanto é que você vê o dinheiro que foi emprestado para o rei da França, o Jacques de Molay, que era o grão-mestre da Ordem Templária, estava guardando esse dinheiro para utilizar numa nova cruzada. Não era para uso exclusivo da ordem, era para ser usado numa cruzada. E a cruzada era para defender o território e a igreja. Então não tinha egoísmo, né, nas ações dos templários. E assassinos, como se eles matassem por gosto, porque queriam. Né? Mas assim, quem tem a caneta e um papel escreve o que quer, né? Escreve o que quer. Se é verdade ou é mentira, e isso a pessoa que está escrevendo deve saber, e a pessoa que está lendo também deve saber. Tem outro escritor também que fala sobre os templários como um braço armado de sociedade secreta chamada Priorato de Sião, cuja missão era restaurar a linhagem do sangue de Jesus, que Jesus deixou por ter se unido a Maria Madalena. A linhagem de Jesus seria chamada de Santo Graal, escondida pela igreja. Esse aqui é o relato do filme, do livro, né, Código da Vinci, onde os templários eram uma sociedade, mais uma vez uma sociedade secreta, escondendo o segredo de que Jesus teria casado com Maria Madalena e eles teriam um filho ou uma filha, e essa filha deles ela foi se casando e tendo gerações, né, dando herdeiros até os tempos contemporâneos, e nós teríamos entre nós um herdeiro vivo da linhagem de Jesus Cristo, e é chamado essa linhagem de sangue, esse sangue de Jesus, né, chamado de Santo Graal, e essa sociedade secreta que guarda essa linhagem de Cristo seria chamada de Priorato de Sião.
O filme é muito bom também, o livro é excelente, é muito bacana de ler, é ótimo, até recomendo, mas dá para se compreender que existe 10% verídico com 90% de licença poética no livro. Então, da Dan Brown, que escreve, ela tem a imaginação muito boa, é muito legal ver isso, é muito legal mesmo. Né? E ela tem vários outros ideias também sobre templários, com Opus Dei, maçonaria, Illuminati, né? Ela gosta muito disso. Inclusive eu vi alguns filmes relacionados aos livros dela há pouco tempo e são muito bons. São muito bons. Bom, ao abordar este tema, foram levadas em consideração as fontes presentes no curso sobre os Templários do Padre Paulo Ricardo. Essas fontes foram tiradas a partir desse curso e também do catequista Alexandre Varela e jornalista credenciado junto à sala de imprensa da Santa Fé. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é um tema extremamente interessante, ele é empolgante, ele faz a gente pensar e criar muita coisa, usar a imaginação. Eu gosto muito do tema mesmo, e queria trazer isso para essa aula hoje e a gente poder debater sobre ele e ainda muito mais. Né? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus então e até a próxima.